Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Instituto Hugo de São Vítor dentro dessa nossa Semana Homérica. Falamos ali das causas e quais são os enredos que giram ao redor, né, da Guerra de Troia, o que aconteceu, quais foram os motivos dessa guerra, o que levou com que tantos chefes gregos fossem aportar nas praias de Troia e cometer essa guerra que durou 10 anos. Um comentário breve sobre isso, né, é que normalmente nós podemos fazer sim uma leitura e uma interpretação baseado naquilo que é uma guerra em si, não é? E nós, ao estudarmos outras guerras, né, tanto modernas quanto antigas e por aí afora, nós vamos ver que existem sempre semelhanças, não é, que causam as guerras. Existem questões bastante similares que causam as guerras, não é? O nosso grande problema é sempre tentar reduzir tudo, né? Ter esse reducionismo que nós pegamos de alguma ideologia qualquer, e aí nós dizemos assim, não, houve uma guerra, então pronto, eu já nem conheço direito a história, eu sei que as causas dessa guerra são interesses econômicos escusos, a opressão, a escravidão, não sei o que e tal. Então são essas as causas, independente do que aconteça, independente do que for dito, a guerra é sempre assim, certo? Houve interesses econômicos? Sim, né? Houve uma questão de opressão social e seja lá o que for, né? Sim, mas esse é só um aspecto de uma realidade. As realidades não são assim reduzíveis a um aspectozinho simples e ridículo ali, como sei lá, não, eles foram lá para saquear. Podiam ter ido para vários outros lugares para saquear, por que lá, não é? Por que ficar lá 10 anos para tentar saquear? Não faz muito sentido se for somente isso, né? Nenhuma guerra e nenhum fato histórico relevante vai ter simplesmente uma causa tão específica assim, certo? Há momentos, há questões ali que fazem com que ecloda certa situação, certo conflito, certo? Que gere todo ali um rebuliço, mas as causas são sempre muito mais profundas, né? Nós não podemos falar de Primeira Guerra Mundial sem entendermos todo um contexto cultural que existia na Europa desde o século XVIII, certo? Sem entender exatamente o que é uma visão clássica da cultura e o que é uma visão romântica, não é? Isso aí é indispensável para nós entendermos, por exemplo, o que foi a Primeira e também a Segunda Guerra Mundial, né? E nós não podemos reduzir assim, não, é que tinha ali um interesse econômico, um interesse, território, não sei o que, e tá pronto. Não é nunca assim, né? As guerras nos dão material para reflexões sobre a história, sobre as ações humanas para a vida toda, certo? E com a Guerra de Troia não foi diferente. Muito bem, mas hoje nós queremos já sair um pouco de Troia. Vamos sair de Troia junto com os outros chefes ali, com todos os outros gregos, certo? Vamos voltar para casa e vamos principalmente junto com Odisseu, que sendo vitorioso, né, sendo aquele que teve a principal ideia, né, para o fim de Troia, o grande criador ali do cavalo de Troia, não é, que é o que vai dar cabo da empresa, ele também vai para casa, certo? Ele volta para casa, tudo bem, como todos os outros que haviam sobrevivido, com seus espólios, com escravos, com tudo o que é normal que um vencedor tenha numa guerra. Só que, para voltar para casa, não é assim, então agora a gente pega o barco e vai, né, sai daqui e chega em casa. Não, eu tenho que ir aos poucos, não tem como levar toda a alimentação do barco, toda a água, certo? Eu tenho que parar um pouco para descansar também, porque não dá para ficar remando e velejando o tempo todo assim, né? Aquele tipo de embarcação não tinha onde nem dormir direito, assim, não conseguiria descansar em alto mar, né? Eu preciso ir fazendo pequenas paradas. Isso no mar Egeu e todo o mar que circunda a Grécia, certo? E Ítaca, onde mora Odisseu, fica do outro lado da península grega, certo? Então ele teria que sair de onde hoje é a Turquia, passar por todas aquelas ilhas e fazer a volta na península e chegar lá em Ítaca, certo? E reencontrar sua esposa, Penélope, né? O seu filho, que agora já devia contar assim com uns 10 anos, e tudo isso, né? Mas essa viagem demoraria ali algum tempinho, mas ele chegaria em casa, estaria tudo bem, não é? Com os outros conseguiram chegar em casa, né? Uns
mais rápido que os outros, mas todo mundo foi para casa. Menelau foi para casa, Agamenon foi para casa e lá esperava um destino funesto e trágico. Mas o pessoal volta para casa, não é? Aquiles morreu em Troia, certo? E o pessoal vai normalmente para casa, né, mais rico, mais vitorioso, mais cheio de glória. E com Odisseu acontece algo bastante problemático, né? A primeira ilha que ele aporta para fazer essa parada, para poder, né, se abastecer ali de víveres, de água e tudo isso, é a ilha dos comedores de lótus. Né, comiam lótus, comiam flor de lótus e eram viciados nisso, né? Eram dependentes químicos aí dessa flor. E logo 2 companheiros de Odisseu também comem lótus e decidem ficar por ali mesmo, né? Não querem mais ir embora, né? Isso aqui é o paraíso e tal, né? Nós vivemos aqui só comendo lótus, não precisamos mais fazer nada da vida. E Odisseu percebe isto e já logo, vamos correndo daqui, senão daqui a pouco esse será o nosso fim, não é? Depois de nós termos passado por toda essa guerra e tudo, vão acabar aqui nessa verdadeira Cracolândia que era ali a ilha dos comedores de lótus. Continuo. Próxima ilha. Precisamos parar, precisamos nos abastecer de comida, de víveres e tal. É a ilha de Polifemo. E hoje nós vamos falar agora, até o fim desse episódio, do episódio em que Ulisses, com seus marinheiros todos, aportam na ilha de Polifemo. Quem é Polifemo? Polifemo é um gigante. Para além de gigante, ele é um ciclope, certo? Ele é um filho de Poseidon, tem um olho só, né? No meio da testa, assim, um olho grande no meio da testa, e é monstruoso, né? É uma figura gigantesca e tal, bruta. Os ciclopes todos que vivem ali naquela ilha, né? O Polifemo não vive sozinho. Todos esses ciclopes, eles só vivem ali de cuidar de umas ovelhas e tal, né? Fazem ali, bebem leite, comem queijo, e é isso. Eles não têm cultura, eles não têm escrita, eles não têm festas, eles não têm leis, não respeitam os deuses, nem nada disso, né? No máximo tem alguma relação ali com Poseidon, que é seu pai, né? Poseidon de quem eles são descendentes, o rei dos mares, certo? O deus que reina sobre as águas. Mas fora isso não tem nada. É uma vida muito simples e dali não sai nada, certo? Eles não têm comércio com outros povos, nada. Né? É uma sociedade de brutos. Quer dizer, não é uma sociedade. Simplesmente eles vivem ali, cada um no seu buraco no chão. Nem constroem casas, nem templos, nem nada disso. Né? Vivem ali em cavernas. E numa situação pré-humana, digamos assim. E Odisseu chega ali, vê uma caverna aberta, certo? Com a porta aberta, e entra com seus homens ali, né? Levando algum presente para fazer algum comércio, alguma coisa, leva vinho e tal, né? Para trocar, mas eles precisavam de água e comida, né? De repente ali conseguir trocar vinho por algumas ovelhas, alguma coisa assim, e queijo e tudo isso. Entram na caverna, está cheia de queijo, eles, nossa, né? Vamos aqui comer desses queijos, comem ali um pouco de queijo e tal, mas nesse momento eis que entra Polifemo na caverna, certo? E ao entrar, junto com todo o seu rebanho, né, ele abriga o rebanho na sua própria casa, ali debaixo dessa rocha, né, nesse buraco no chão, e rola para a porta da caverna uma pedra gigantesca, né, só, assim, impossível de ser rolada por homens. Né, como o Polifemo é um gigante, ele tem com toda facilidade, ele rola aquela pedra ali e tapa a porta da caverna. Estando ali dentro, que ele percebe que ele não está sozinho e que está ali Odisseu com vários homens, né, vários de seus homens. E no momento, né, imediatamente ele já pega 2 dos homens e os devora, certo? Come-os ainda vivos, né? Devora os homens vivos, né, que gritam, esperneiam, e Homero nos conta toda essa cena, né, com muita vivacidade. Nós conseguimos visualizar ali, a narração é muito boa, né? Seria aquilo que em retórica nós chamamos de enargeia. E Odisseu, então, vê aquela cena, né, 2 de seus companheiros serem devorados pelo Ciclope, e, né, os outros todos muito apavorados e tudo isso, né, mas Odisseu, em vez de, né, mantém a calma,
já pensa num bom plano para resolver aquela situação toda e vai falar com Polifemo, né? Ó, Polifemo, depois aí da tua refeição de carne humana, toma aqui, eu vou te dar um presente. Toma aqui vinho, né? Dá ali um barril de vinho para Polifemo, que né, assim toma tudo num gole só praticamente. E gosta muito do vinho, né? Polifemo que não conhecia ainda vinho, né? Eles não cultivavam parreiras nem nada disso, certo? Polifemo gosta muito do vinho e diz, olha, muito obrigado por esse presente. Eu tenho também um presente para ti, já que tu foste tão bom comigo e me deste vinho, certo? Eu tenho um presente para ti, tu serás o último aí dos teus companheiros a morrer. Eu vou fazendo aqui as minhas refeições, me servindo de vocês todos, né? Mas tu serás o último a morrer. É um grande presente que eu te dou, não é? Mas primeiro eu gostaria de saber o nome, né? O teu nome, tu que me fizeste um bem tão grande me dando esse presente aqui, eu gostaria de saber qual é o teu nome, né? E Ulisses então responde, não, pois não, o meu nome é Ninguém, certo? Ele, prazer Ninguém, né? Muito obrigado e tal, deita-se e dorme. Então está ali o gigante, aí o Homero diz, né, que ele, enquanto ronca, dormindo, embriagado, ao mesmo tempo que ronca, ele vomita postas de carne humana com vinho e tal, não é? Que aquilo se espalha pela caverna e tal. É uma cena assim grotesca que como ninguém conseguiria conceber, não é? A literatura já tem... lembra que ontem nós falávamos, né, de cenas assim tão calorosas e ternas como é a despedida de Heitor, de sua esposa, né, de Andrômaca e seu filho e tal. Mas Homero também sabe escrever essas cenas assim terríveis, não é? Que nenhum filme moderno consegue expressar aquilo que nós conseguimos imaginar quando estamos lendo, não é? É algo que realmente tem uma força muito maior na literatura do que se nós formos fazer no cinema ou no teatro ou qualquer coisa assim, não é? A literatura ela tem essa capacidade. Nós podemos falar disso um pouco mais amanhã, não é? Qual é a diferença de nós lermos assim um livro como esse, mas e vermos um filme, né? Qual é a diferença que há nisso aí tudo? Falaremos amanhã sobre isso. E estão ali, não é? E todos os homens, né? Bom, vamos aproveitar que ele está bêbado aí, deitado no chão, dormindo, e vamos matá-lo, certo? Vamos pegar em armas alguma coisa aquilo que nós acharmos e vamos ali cortar-lhe o pescoço, não é? Ou alguma coisa assim, sufocá-lo, sei lá. Vamos fazer alguma coisa, né? Mas não, né? O Odisseu disse sim. E como é que nós vamos sair da caverna, né? Nós vamos depois morrer aqui de inanição, porque, né, sejamos prudentes, não podemos aí agir assim pelo instinto, pelos impulsos, né, e pela raiva e nada disso. Não, a gente tem que resolver o nosso problema. Só ele é capaz de rolar essa pedra da porta da caverna para que nós saiamos. Então nós temos que pensar em outra coisa, né? E Odisseu já, por ser o astuto Odisseu, já pensou num bom plano, certo? Eles pegam ali uma tora que há na caverna, afiam a ponta, certo? Fazem uma lança, mas é uma tora, né? Não é uma lança fininha, não, é uma tora mesmo, né? Fazem uma ponta, acendem o fogo e no fogo eles ainda endurecem a ponta da lança, certo? E com a ponta ainda incandescente, né? Sobem até de forma que eles fiquem enxergando a cabeça de Polifemo de cima e todos juntos cravam a lança no olho de Polifemo, certo? Que, no mesmo momento, acorda berrando, certo? Meu olho, certo? Estou cego, meu olho, feriram meu olho. E com esses gritos todos, vêm todos os irmãos de Polifemo, se aproximam dele e perguntam, né? Olha, o que está acontecendo? Como assim, meu olho? Né? Ele ia ali dentro da caverna, os irmãos do lado de fora. Não, eu fui ferido, estou cego. Fui ferido e estou cego. E os irmãos perguntam, sim, mas quem te feriu? E ele diz, ninguém me feriu, certo? E os ciclopes, não. Então, se ninguém te feriu, tu foste ferido por um deus, certo? E nós não vamos aí te ajudar, porque daí é capaz de nós arrumarmos inimizade com os deuses. Certo? Então, tu tens aí que aceitar o teu destino, porque isso é uma determinação divina e é melhor nós não nos metermos nisso, né? São muito lógicos ali, né? Muito racionais, muito dialéticos, são os ciclopes.
E Polifemo fica ali então sozinho, né, com os homens de Ulisses, mas ele já não os enxerga, então não consegue capturá-los, né, eles vão se escondendo nos cantos da caverna, desviando ali da presença de Polifemo, mas Polifemo tem que abrir, ao amanhecer, a porta da caverna para que o seu rebanho possa sair e pastar. Certo? Ele ainda cego, vai tateando, abre a porta da caverna e fica controlando, né? Fica na porta da caverna apalpando as ovelhas, que também são de tamanhos gigantescos, certo? Maiores que homens, e fica apalpando as ovelhas e os homens se penduram ali na lã daquelas ovelhas, se emaranham na lã das ovelhas e conseguem sair, conseguem escapar da caverna. Mas Ulisses não deixa assim, certo? Porque realmente foi algo muito grandioso ele ter conseguido escapar de um monstro tão terrível quanto é Polifemo. E é preciso que ele seja lembrado disso, não é? É preciso que a sua honra seja exaltada por esse grande feito. E quando eles já estão, né, já voltam para as naus, Ulisses grita para a praia, onde está Polifemo com suas ovelhas, e diz: Polifemo, meu nome não é ninguém. Eu sou Ulisses, filho de Laertes, rei de Ítaca. Né? Dali nome, CPF e tal, né? Dá toda a ficha completa, um comprovante de residência e tudo, e faz com que, né, então Polifemo saiba quem é e possa lançar uma maldição sobre Ulisses. Se ele dissesse assim, né, isso funciona bastante não só na Grécia Antiga, mas em toda a cosmovisão, não é? Eu não posso fazer ali uma maldição ou qualquer ato ritual e tudo assim com um nome errado, mesmo que a intenção seja correta. Isso aí só muda no cristianismo, né? Onde há a questão da intenção, não é? Se o sacerdote pronunciar o nome errado de uma criança ali porque ele tem um problema de língua presa, a criança não vai ser batizada. Ele era para se chamar Maurício, mas o sacerdote não sabe dizer Maurício, ele diz Maurício. E aí, então agora o nome dele será Maurício, porque o sacerdote pronunciou dessa forma. Não interessa, certo? Não é essa a questão. Mas para um grego, sim. O grego entenderia como não. Agora o nome dele é Maurício e não Maurício. Isso aí funciona. E ele precisa dizer o nome certo para uma maldição, ou uma bênção, ou qualquer coisa assim. Precisa ter o nome, precisa ter a informação correta. As palavras têm uma força muito, muito grande, certo? Mais do que até mesmo a intenção. Isso ainda existe em outras culturas, em outras religiões e por aí afora, né? A formalidade das palavras ela é mais séria do que a intenção. Enquanto para o mundo cristão como um todo, o que vale realmente é a intenção. Por mais, não é, que de boas intenções o inferno esteja cheio. Né? Mas não são só as intenções, são também as ações. Por último lugar, as palavras, mas não excluindo as palavras. Sim, as palavras importam, mas há uma hierarquia de valores aí nas coisas todas. Para o grego, não. Certo? Isso é importante que nós saibamos. Se Ulisses não tivesse dito o seu nome, Polifemo teria lançado uma maldição para ninguém. E não aconteceria nada, não é? Porque ninguém é ninguém. Então ele disse assim: eu amaldiçoo ninguém. Ó Pai Poseidon, por favor, faça com que ninguém sofra. Certo? Então não teria problema nenhum, né? Não iria acontecer nada, não recairia sobre si a maldição, e mesmo Poseidon, um deus, certo? Ele não saberia quem é que ele tem que lançar a maldição, né? Mas ele não tem a ciência de que foi ali o Ulisses que o enganou. Não tem, certo? Os deuses, eles não leem os pensamentos e nem nada disso. Às vezes, por acaso, né? Às vezes, numa situação muito específica, eles são até capazes de conhecer o coração humano e tal. Mas eles não são oniscientes, eles não têm como entender assim, o homem como nós sabemos que um Deus onisciente pode entender, né? Conhecer todos os pensamentos, conhecer a alma na sua maior profundidade, mais do que o próprio portador daquela alma. Portador da alma é meio heresia, né? Mas tudo bem, eu acho que está bem inteligível. Então, Ulisses diz, né? Eu não sou ninguém, Polifemo, eu sou Ulisses ou Odisseu, tanto faz, né? Eu sou Odisseu, filho de Laertes, rei de Ítaca. E Polifemo diz, né? Ó pai, por favor, me ajude-me a vingar essa grande desonra que foi eu ter sido enganado por um homem, né? Por esse Aqueu aí, que veio entrar na minha casa, querer comer os queijos e tudo isso, ainda saiu impune, ainda me feriu, certo? E realmente as preces de Polifemo são ouvidas. E Ulisses, então,
padecerá muito. Na verdade, Polifemo já diz, né? Que ele morra nos mares e tal, que nunca encontre o lar. Mas se encontrar, que ele demore bastante tempo e sofra aí, perca todos os seus companheiros. Já há uma profecia ali, certo? É uma oração dupla que Polifemo faz para Poseidon, não é? Que ele morra. Mas se não morrer, então que pelo menos sofra bastante, perca seus companheiros e chegue em casa. E quando chegar, que o seu lar tenha sido depauperado e não sei o quê, não é? Então, Polifemo tem essa... né, diante do mal causado a si, ele busca ajuda de seu pai, né, uma ajuda divina. Né? E nós vemos aí que há uma transformação assim, na própria ação de Polifemo, né, que antes é descrito como alguém ímpio, certo? Sem relação nenhuma com os deuses, nem nada disso, que não constrói templos e tal. E agora ele acaba por fazer, né, no seu sofrimento, na sua desonra, quando está ali, quando se vê atingido por males, ele acaba voltando-se para a única força, não é? Voltando-se para o pai. E Odisseu, então, realmente, né, vai passar muito tempo vagando pelo mar Mediterrâneo, enfrentando monstros, bruxas, ninfas e tudo isso, até conseguir um dia chegar em casa. Bem, esse é só um episódio, né? É o início, não da Odisseia, mas o início do relato que Odisseu faz ao rei dos Feácios, né? Já estamos lá para metade do livro, quando Odisseu conta a sua própria história. A Odisseia começa, né, com quase lá 9 anos depois do fim da Guerra de Troia, com o filho de Ulisses falando com sua mãe, olha, eu vou, né, o filho de Ulisses que já está chegando na maturidade, né, já está crescendo a barba e tudo isso, já está se tornando um adulto, né, 19 anos, 20 talvez, mais ou menos por aí. O tempo não importa muito, certo? Às vezes há várias incongruências com relação ao tempo, inconsistências, né, temporais nos textos antigos, e isso não importa de nada. A gente não pode ficar, mas como aqui? Mas é mais ou menos isso, né? Ele teria mais ou menos essa idade, isso aí sim é bem definido, né, que ele já está chegando na fase adulta. E ele diz, eu vou atrás do meu pai, porque em princípio todos os outros chefes, pelo que nos chegou a notícia, já voltaram para casa da guerra, e eu preciso saber se o meu pai está morto ou se ele ainda vai voltar, se está perdido, se tem alguma chance dele voltar e tudo isso, né? Então Telêmaco, que é o filho de Ulisses, ele sai para a procura do pai, né? E essa primeira parte vai estar muito ligada com essa procura de Telêmaco. E Ulisses, nós vamos encontrá-lo, né, depois disso na ilha de Calipso, vivendo com a ninfa Calipso, que lhe havia prometido a vida eterna, certo? E tudo, uma vida de prazeres ali como sua concubina, digamos assim, não é? E que ele viveria ali naquela ilha junto com a ninfa e seria tudo bem, ele seria uma divindade, né? E nós vemos ali Odisseu triste com essa situação, porque o que ele queria mesmo é voltar para casa, envelhecer e morrer junto da sua família e tal. Essa questão toda, rever o seu cachorro, né? Rever o seu pai, a sua esposa e voltar para a sua vida verdadeira, né? Obedecer a sua vocação mesmo, né? Ele que no princípio nem queria ir para a guerra, né? Fez ali tentou de todos os expedientes para não ir para a guerra. E ele realmente, né, a ninfa aceita, deixa ele embora, construir um barco e ir embora, mas ele naufraga na ilha dos Feácios, onde ele conhece a princesa Nausica e todos esses episódios, né? Chega lá, é bem recebido pelo rei dos Feácios, né? Que não sabem quem ele é, mas estando num banquete junto aos Feácios, ele ouve o Aedo, não é? O músico ali cantar o final da Guerra de Troia com seu cavalo e tudo isso, e aí ele chora. E aí perguntam, não, mas quem tu és? Né? Ele disse, eu sou Odisseu, né? Fui eu que inventei essa história do cavalo e tal, e eu estou há quase 10 anos tentando voltar para casa. E aí eles pedem, não, então por favor, conte o que aconteceu depois do final da Guerra de Troia até tu naufragares aqui na nossa ilha, certo? E aí então ele conta toda essa história, é nesse episódio que está inserido aí a caverna de Polifemo, o episódio da caverna de Polifemo e tudo isso, né? E os Feácios ajudam com que ele vá voltar para Troia, né?
E aí vem a parte talvez mais interessante de toda a mitologia antiga, não é? De toda a literatura antiga, que é a chegada e todo o trabalho que Odisseu, já em terra firme, já em Ítaca, tem para retomar o seu lugar como rei e como pai, como esposo e tudo isso.